Opa, início rápido aqui, já começando mostrando as peças que eu vou usar para montar o PC de hoje. Começando assim de uma vez, porque a gente já vai conversar bastante no vídeo. Já dá pra ver aí o tempo que tem. Você vê aí que é tudo velharia, não tem nada novo. Eu acho que a coisa mais nova que vai ter aí é as memórias RAM, se você parar a pensar. Algumas peças eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior. Outras eu peguei nesse meio do caminho. Já dá pra perceber quem assistiu o vídeo anterior quais são. Eu vou começar a apresentar o PC. Vou começar pela placa-mãe. Essa Asus P60T Deluxe V2. A gente vai estar colocando o i7 980X. Essa placa-mãe, ela é muito bonita. Depois eu descobri que ela tem umas luzinhas e tal. São poucas, mas tem. Pensava que nem tinha. Pela característica dela, assim, de época. O dissipador que a gente vai usar vai ser o V8 da Cooler Master. Esse cooler eu mostrei pra vocês no vídeo passado também. Contei por cima como que eu comprei esse cooler. E vamos ver se ele vai ser suficiente pro i7 980X. Assim, é pra ser, né? Eu acho que esse cooler saiu depois desse processador. Não, porque ele tem compatibilidade com 775, então deve ser dessa mesma época aí. Não duvido nada. A gente vai colocar 48 GB de memória RAM DDR3. Aliás, uma coisa meio que interessante, quando eu tava vendo sobre essa placa-mãe, meio que tava na internet que só rodaria 24 GB de RAM. Ou seja, 6 pentes de 4 GB. Aqui a gente vai colocar os 6 pentes de 8 GB. Vai ficar 48 GB. Bom demais, dá um poder a mais pro resto do computador. Esse i7 980X, ele veio já nessa placa-mãe que eu tinha comprado. Aliás, a aquisição dessa placa-mãe foi a que me incentivou a iniciar esse canal. Eu comprei essa placa-mãe com esse processador e veio esses 6 pentes de memória RAM também que eu tô colocando. Veio mais 6 pentes de memória RAM de 4 GB da Corsair que tá em outro computador. Muito bonitas, aliás. Esse cooler, aliás, ele vem com aquele regulador, aquele potenciômetro, mas uma coisa que eu acabei descobrindo com a montagem desse computador é que ele também tem o modo ali, tem os fiozinhos ali pra controlar direto na placa-mãe. Você coloca no máximo ali no potenciômetro e faz o controle pela placa-mãe. Deve que a parte do usar o controlador de potenciômetro no puro mesmo deve ser no 775 da vida. Na montagem aí, colocando o cooler, deu pra ver que eu acabei esquecendo de colocar a pasta térmica. Pasta térmica é essa daí. A pasta térmica foi a última coisa que eu tive que adquirir pra montar. Na hora que eu ia começar a montar, eu vi que não tinha pasta térmica. Eu tive que correr atrás de pasta térmica. Comprei numa loja de eletrônica aqui no bairro, então era a que tinha. Perguntei, a melhor que tinha era essa. Vai ter que servir. Acredito que vai ser o suficiente, ainda mais com um coolerzão desse daí, um dissipadorzão desse daí. Bom, o jeito que eu tô aplicando a pasta térmica, meu jeito, né? Porque cada um tem meio que seu jeito ali. O pinguim, o xizinho, passar na área de contato inteira. Eu passo daquele jeito ali e tá ok. O gabinete vai ser esse acrílico. Tentei colocar o espelho da placa-mãe nele, mas não deu certo. Aí eu lembrei também que não ia dar, porque o cara que me vendeu ela me avisou que não ia dar certo. Chapei em tentar. Legal desse gabinete que vai funcionar como bancada e, porra, transparente desse jeito. Casou bastante. Ajuda a visualização. Vai ver no resto do vídeo aí que ajudou bastante o fato de ser acrílico. A placa de vídeo vai ser uma 970 Founders Edition. Que ela não apareceu no primeiro vídeo. Ela vai aparecer agora, adquirir ela nesse meio caminho. E, meu Deus, olha aí, tá só tá sujinha. Vai ficar muito lindo nesse setup. Acredito que vai empurrar o teste bem hoje. Não vai fazer feio não. Todas essas peças eu não testei nenhuma até então. Vai ser o primeiro teste de todas elas. Desde a placa-mãe, as memórias, a placa de vídeo.
Vamos colocar mais duas NVIDIA Quadro K420. Por quê? Não sei o porquê, mas tem uma funcionalidade até então. A gente vai tentar colocar o pato nela e o jogo na 970. Ah, mas e a segunda quadro? A gente vai tentar achar uma funcionalidade pra ela também. Mas até então é mais pra ocupar o slot. Vai ficar legal, pelo menos, pô. Tudo cheião. Só faltou colocar uma plaquinha de rede, talvez ali, uma plaquinha Wi-Fi. Uma plaquinha Wi-Fi na real, né? Imagina isso aí num gabinetão muito bom. Tem que arrumar uns gabinetes pra montar. A fonte, essa Corsair, até então é pra aguentar no limite essa fonte. Fonte disso é ChatGPT, vai se confiar nisso, mas eu acredito que seja boa. Tem uma outra fonte aqui que eu adquiri junto com uma placa de vídeo, com a 970, que é uma Thermaltake de 600 watts, mas, tipo, muito de época também. Aí acredito eu que essa 450 seja mais eficiente, por mais que seja só 450. Acho que ela tem bem mais construção. E a gente não vai colocar nenhum overclock, nem nada por enquanto. Aí a gente vai estressar ela bastante. A fonte eu tava tentando parafusar, mas o acrílico tem uma largura maior do que o gabinete teria. Em nenhum parafuso que eu tava tentando colocar tava dando certo. No final das contas eu tive que bolar um plano de como que eu ia colocar a fonte de uma forma que ela não ficasse muito solta, muito João boba ali e também não muito feia, sem precisar parafusar. Aí, gênio da bola, espremeu ela ali. Eu acho que com certeza nem era pra estar fazendo isso, mas deu certinho. Ela encaixou justinha. Talvez o cara tinha pensado nisso sim, velho. Eu não posso ser tão gênio desse jeito, sozinho não. O bom dessa fonte é que, pelo menos ela já não é PIC 3 em 1. Os cabos dela já é tudo preto, é eslivado. Pena que não é modular. Só faltou ser modular. Por mais que não tenha muita potência. Bonita demais essa fonte. Eu gosto dessa fonte, pelo fato dela ter cabo preto. Pô, ele fica tão discreto. Vai conector pra caramba nessa placa de vídeo. Então, problema com energia a gente não vai ter. Eu queria conseguir umas memórias RAM DDR3 RGB a 6 igual. Imagina colocar. A KTI já tinha colocado os fios já, mas eu olhei que tinha como passar os fios por ali. Vou passar, né? Vai ficar um pouquinho mais apresentável ali, mais organizado. Essas NVIDIA 4 tava muito barato no Marketplace. Acabei adquirindo para gravar um vídeo específico. E calhou de eu aproveitar e querer dar ideia também de estar gravando esse vídeo. Que é fazer funcionar a 970 junto com essas quadras. Quando eu catei, tinha perguntado pro cara se estava disponível ainda a placa de vídeo em específico. O cara do nada falou que ainda tinha umas 5 dela lá, 5, 6. Vou lá, estamos com 2 nessa placa-mãe. E até então a treta é fazer funcionar as quadros com a 970. O HD vai ser um HD de notebook. Ele tá quebrado a parte da conexão SATA. Então tem que colocar ele de uma forma bem estratégica. Até então tem esse HD e aquele outro HD de baixo, mas eu não testei ele. Esse HD de notebook já estava montado no 775 Pentium ali. Tinha colocado ele para rodar PSP e PS1. E fui testar, ver se pelo menos dava boot logo de cara. Essa placa de vídeo aí, que nem eu comentei, ela tá novinha, ela só tá sujinha. A gente vai montar ela, trocar a pasta térmica, trocar os termopad, limpar ela. Aí a gente faz isso daí em vídeo. Peguei o mouse do setup principal. O PC montado, liguei a fonte. Na esperança, já deu sinal de vida. Belezura demais. Liguei. Demorou pra caralho, mas tipo assim, eu já esperava que ia demorar. E deu vida. O monstro tá vivo. E funcionou. É tipo, de cara. Não explodiu nada. Tudo nos trick reconheceu tudo. Eu acho que não podia dar mais certo do que isso.
Olha como que ficou lindo esse PC. Tipo, PC dos vídeos que a gente via no YouTube antigamente. Essa placa de vídeo deixa tudo meio bonito. Isso daí é muito da hora, né? Era meio que o sonho de consumo de todo PCista de época, né? Não sei, não sei, obviamente essa placa-mãe deve ter tido alguma alteração de BIOS. Não sei a história dessa placa-mãe, eu comprei, achei ela no Marketplace, num preço muito bacana, junto com um monte de memória RAM, novinha, e acabei comprando. Então, igual comentei no primeiro vídeo, e comentei agora, até então era para ser 24 GB, segundo a internet, segundo o que eu tinha pesquisado, e tá funcionando nos 48, é muito da hora. Foi a maior garimpada de marketplace possível. Tudo marketplace, aliás. Tudo. Insano. O monitor é esse Acer. Não vai ser 1080p. Quero fazer todos os testes nessa resolução. Motivo, eu não sei. Talvez nostalgia. Talvez foi porque foi a resolução que eu fiquei mais tempo rodando o jogo. Deu boot. Entrou no Windows tranquilamente. E reconheceu, tipo assim, só ficou ativo os 2 GB de memória RAM dos 48, porque esse Windows estava 32 bits. E eu fui tentar ver na ferramenta de diagnóstico, ver se ela tinha pelo menos lido as outras 2 placas de vídeo, mas não tinha aparecido nada. Mostrando aí pra vocês, que só tava usando os 2 GB. Tinha esquecido de falar pra vocês, mas a internet vai ser via essa anteninha de Wi-Fi que tá salvando muito, porque o roteador fica no outro quarto. E por enquanto vai ser isso daí que vai ter quebrando o galho. Agora eu vou formatar. Isso daqui vai ser meio que um mini tutorial de como colocar um Windows 10 ou Windows 11 de forma gratuita. Que é meio que um tutorial isso, né? Porque funciona tranquilamente. Você baixa a ferramenta de instalação, faz alguns preparativos, você meio que lê os termos, ele faz mais alguns preparativos. Aí ele pergunta o que você deseja fazer, você seleciona o que você deseja fazer. Ele pergunta mais algumas coisas que você deseja fazer, você faz o que você deseja fazer. Aí ele pergunta mais algumas coisas que você deseja fazer, pergunta mais uma vez, aí ele começa a baixar o Windows 10 no seu pendrive, para depois lá na placa-mãe você abrir a opção de boot da sua placa-mãe, acessar o pendrive, porque aí esse pendrive vai começar a configuração de formatar ali, instalar o novo Windows no seu armazenamento, no seu SSD, no seu HD. Você vai precisar de um pendrive, se eu não me engano, de 16 GB ou de 8 GB. Esse é o único pendrive que eu tenho e eu uso justamente para esse, então já tá acostumado já a ficar recebendo o Windows 10 e o Windows 11 nas costas. Eu faço, entre aspas, a limpeza das partições ali para ele começar todo do zero, ajeitar de forma automática e assim ele já começa a carregar a instalação. Aí depois que ele faz a instalação, ele pergunta outras coisas que você deseja fazer. Você responde essas coisas e ele já te permite acessar o bom e velho Windows 10. Caso como foi no HD de notebook, demorou, mas demorou pra caramba. Não sei como é que tá a vida desse HD. Então não demorou mais do que pra baixar os jogos que a gente testou. O Forza Horizon 5 ficou 2 dias, se eu não me engano, ou 1 dia e meio baixando. Tive que deixar ele bastante tempo ligado pra baixar nessa anteninha Wi-Fi. Coragem, mas tá aí, né? Tá pra isso. Aí já reconheceu os 48 GB tranquilamente. Impressionante, aliás. Essa montagem ficou muito linda, velho. Eu quero ver ela num gabinete bonitinho, preenchido. Vai ficar muito bonito. Agora o desafio era fazer funcionar a 970 com as Quadro 420. Com drivers diferentes. Cada um, por mais que seja NVIDIA, uma é pra jogo e a outra é pra workstation, dizem, né, e tal. Dizem não, né, no final das contas é pra trabalho essa porra.
E eu queria fazer as duas conversar no PC, no Windows 10 em específico. Eu queria fazer de um jeito que fosse o mais simples possível. Pegar e instalar um driver de uma, tentar instalar o driver de outra. Bom, coloquei os drivers para atualizar de forma automática. Até então tava otimista, tinha aparecido ali NVIDIA 4420, eu já tava dando vídeo pela 970, então pô, vai tá suave. Reconheceu a 970, mas como aparece ali, as quadros tava dando um erro. Tirei o driver da 970, tentei colocar o driver da quadro, tava dando um erro, tentei colocar o driver da 970 e ver se as quadros apareciam por lá, não aparecia. Mas assim, não que eu tenha feito tudo certo. Talvez não. Com certeza eu poderia ter feito um monte de coisa para fazer isso dar certo e eu não procurei muito. Porque o intuito era ver se funcionava de uma forma mais prática. Depois de tentar seguir um passo a passo que eu tinha visto na internet sobre fazer funcionar GTX com as quadro. Eu cheguei num processo onde o PC ligava, ficava dando loop para entrar no Windows. Fiquei literalmente um dia todo tentando resolver isso daí, desde a parte da manhã até a parte da noite. Chegou a parte da noite que foi dar esse BO, eu decidi que eu ia tirar as duas quadros e seguir com a montagem só com a 970. Fiz a limpeza de driver, instalei o driver da 970 comum ali. Eu fiquei testando até de noite, tentando fazer essas 3 placas trabalhar junto, mas eu fui abatido. Mas eu não consegui fazer da forma que eu queria fazer. Colocar o pato. Aliás, por ironia do destino, o próprio Windows tinha colocado o papel de parede de um ganso. Acho que é ganso. E tipo, pô, é bem próximo de pato, né? Depois quando instalou o Lossless Scaling, aí parece que o Windows já tá querendo dar spoiler de algum próximo vídeo que tá vindo aí futuramente. Depois funcionou normal. Coloquei os jogos para baixar. Começando os testes com Need for Speed, com essa qualidade gráfica que vocês estão vendo aí. E lembrando que a gente não vai fazer os nossos testes em Full HD. Ainda bem que ele tinha deixado o FXAA, porque eu acho que o MSAA, que é o outro tipo de anti-serrilhado, deixa o jogo horrível, deixa o jogo tipo parecendo aquarela. Tô jogando tipo de uma forma meio frenética e propositalmente burra para forçar as físicas do jogo, né? Batida, efeito, partícula. Talvez eu acho que a sensação de jogar em 900p ali é quase a sensação de assistir um vídeo. Ou tá jogando num videogame de fato e não muito num PC. Mas sobre só aproveitar o jogo e talvez não ser tão competitivo. Ou ser mais casual, menos exigente. Fazendo meio que um trechinho de benchmark pra gente futuramente pegar outros PCs, trocas de peças, a gente fazer um comparativo, que no final das contas o canal vai ser isso. A gente vai montar PC, vai testar ele, vai pegar o resultado, comparar um com o outro, colocar fazer um ranking ali, meio que pegar montar a lasanha ali, colocar no Dino e ver qual rolo é maior do outro ali. Aí qual a ideia que eu tive? Pegar o Riva, travar a 70 para ver se o jogo ficava mais tranquilo. Não liguei o V-Sync, deixei ele sem o V-Sync mesmo, só tinha cravado a 70. E assim, ficou bacana, ficou muito jogável. Olha, 1% low ainda tá em 55 FPS. Eu, por exemplo, tenho um monitor principal que eu vou estar colocando a resolução aí. Mas jogando nessa resolução, este monitor em 900p, não acho que perde muito não. Eu consigo me divertir bastante no monitor desse daí tranquilamente. Aí ó, Ray Tracing 970, GTX 970 com Ray Tracing.
Fica nesses reflexos. Ah, e lembrando que isso tá sendo todo transmitido no HD de notebook. O segundo teste agora vai ser o Forza Horizon 5, como eu tinha comentado, que esse é um dos jogos. Vou dirigir propositalmente burro aqui também, para tentar forçar tudo, tanto em questão gráfica, tanto em questão do processador ali, memória RAM, como o computador vai trabalhar com tudo isso, né, de uma vez. Você vai ter lag, os caralho a 4. No Forza Horizon 5, rodando acima dos 60 tranquilamente. Dá pra ver pelo gráfico ali em cima que, por mais que não esteja uma régua, tá bem tranquilo. Você vê que não tem nenhuma queda brusca. A gente rodando meio que um benchmark que a gente vai repetir em outros testes. 1% ali fica em 60, tipo assim, não abaixo de 60. Tem que pontuar algo ali. A habilidade do pai aí vai estar criminosa porque o teclado não tá funcionando direito, o A e o D. Mas também é preguiça minha. Eu tenho esse teclado que eu tô usando no teste. Ele tem como eu trocar o switch. É só pegar um switch bom aqui de outro botão aqui e trocar. Vou fazer isso daí. Fazendo muita macaquice pra forçar tudo. O jogo mantém lisinho. O processador fresquinho, de boinha. O cooler de fato, resfriandinho, podemos dizer assim. O processador, a pasta térmica também tá se provando eficaz. O manteiga demais. E a qualidade é essa. Eu não alteraria. Não alteraria. Tipo, eu ignoraria e jogaria. E claro, tem que trabalhar a questão da placa de vídeo ali, tá meio quente. Mas sim, tá rodando. Eu peguei, instalei o Windows, configurei nada, instalei o jogo, tá no HD. Só instalei, abri e é isso. Tá rodando de forma satisfatória. O jogo tá bem bonito, tem bastante coisa. Ó, teve uma quedinha, elogiei demais. Mas, pô, quantas? O jogo ele saiu bem depois do que qualquer peça desse setup, se eu não me engano. E ó, tá rodando super de boa. A VRAM da placa de vídeo tá sendo bem usada, né? Não deu nem os 4 GB ali ainda. Aí eu tô passando um medidor térmico pra verificar, porque tipo, tá soprando um arzinho quente e essas placas de vídeo já tem uma fama de serem um pouco quente por conta do projeto Blower. Diferente de uma, vamos falar, 970 que tem 3 fãs grande. Aí eu vou passar o termômetro em tudo, se é temperatura real ou não, não sei. Levando em base com o que ele tá mostrando aí, é isso daí. Rodando o benchmark do Forza Horizon 5. A gente vai pegar meio que esse padrão que a gente tá testando para fazer os próximos testes. Vamos ver o que ele entrega pra gente. Até então não vai significar muita coisa, vai significar mais quando a gente tiver mais outros vídeos pra gente fazer a nossa lista, fazer nosso comparativo, ver o que ver a lista meio que se alimentar ali de conteúdo. Dá pra ver que ele usa bastante, tanto que tá rodando ali abaixo do 60, mas, pô, jogável ainda. Se quer mais desempenho, dá pra diminuir coisa ali. Agora eu vou passar pelo OCCT também para ter como comparativo. Literalmente, meio que ter um benchmark de OCCT e depois comparar com os outros PCs, comparar com as outras configurações, ver o que muda ali, o que muda de um dia para outro também, porque vou falar, eu vou falar que eu tô fazendo uma passada no carro e tá
tá um pouco mais quente o dia, vai afetar o desempenho da máquina. Pô, com aquele coolerzão ali é como se tivesse um intercooler, pensa. Aliás, eu vou ficar devendo nesse vídeo a parte que eu tava mostrando o CPU Z e a pontuação. Eu vou ter que postar no próximo vídeo pra eu ter pelo menos como conteúdo de comparativo depois. Porque eu perdi o vídeo que eu gravei do CPU-Z. Pra verificar a temperatura diante o teste do OCCT, fazendo o teste completo. Vocês podem ver ali. Esse PC foi o PC mais da hora que eu montei até então. Fomos num bom e clássico teste da 970 e do restante desse kit aí, né? Um i7 980X, 48 GB de RAM. Eu esqueci a frequência, mas já deu pra vocês verem bastante vezes no vídeo. A 970 Founders com essa placa-mãe que eu não lembro o nome e vocês já viram no vídeo aí. Agora também ter o nosso comparativo 3D Mark, fazer alguns testes. E por enquanto vai fazer mais sentido quando a gente tiver outros vídeos e ter parâmetros para comparar. Por enquanto nós tá passando no Dini e esse vai ser o primeiro carro da lista ali, do desafio das pontuações. Tô zoando, pô, como assim? Tô viajando também. Aliás, acredito que eu vou estar postando esse vídeo dia 31. Tô gravando um áudio agora dia 30. Agora, aliás, é 11 horas da noite. Tô derretido. No mais é isso. Esse é a primeira configuração que a gente montou. Primeiro PC. Feliz ano novo, pessoal. Até o próximo vídeo. Então, valeu, muito obrigado e até mais. Fui!